Deus abençoe a todos, façam todos uma excepcional noite. Noite essa, primeiro dia da semana, domingo, e agradecemos a Deus por tudo, novamente, já voltando do culto, congrego na congregação cristã, e agradeço por Deus, assim como pregamos o Evangelho, também comemos da palavra, trabalhemos nossas vidas na palavra, trabalhemos a nossa edificação espiritual, profissional, pessoal, material, pela confirmação de Deus. Isso que Deus quer para cada um de vós, cada um de nós, que confiemos nele, que através dele todas as coisas são acrescentadas pela fé. Assim como Josué teve bom ânimo até onde Moisés foi, então Moisés pediu para que Josué, tendo bom ânimo, seguisse e conduzisse o povo à terra prometida que Moisés só viu, mas não entrou. Mas Moisés entrou no descanso do Senhor, que é melhor do que qualquer terra humana, que nossos pés humanos podem pisar. Então, Josué, tendo bom ânimo, mesmo sabendo do povo, que teria que levar toda aquela nação de Israel para a terra prometida, terra esta que mana leite e mel, mas teriam que passar pelas provas que são impostas na vida de todos nós, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A diferença é que pela palavra, servindo a Deus, não estamos envergonhados e nem ficamos envergonhados e confundidos, pois Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa rocha. Cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, que com sua ajuda, com seu auxílio, conseguiremos atravessar o Jordão, assim como atravessou Josué, Caleb, os antigos que andavam com Moisés, ainda do povo antigo que saiu do Egito. Os demais, pela falta de fé, querido irmão, querida irmã, foram morrendo e perecendo pelas mãos do próprio Senhor, pois a obstinação, a idolatria, a dura servidão, que serviam o Senhor por boca, mas o coração estava longe. Então, sabendo disso, o Senhor que sonda todos os corações, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que é o nosso Deus de Israel, foi nesses 40 anos de caminhada, foi perecendo todos os antigos, pela incredulidade, pela falta de fé, pelas reclamações no deserto, por falta de água, por falta de alimento, por falta de carne. Preferiam muitos ter ficado na escravidão, na dura cerviz do Egito, do que ser livre, um povo livre. Então, pessoal, não nos enganemos pelas coisas desse mundo, pela riqueza, pelo luxo, pois é tudo passageiro, é como correr atrás do vento, como diz o salmista, como diz Salomão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus não vai deixar nenhum de vós cair e nenhum de vós envergonhado e confundido. Essa é a diferença entre o ímpio e aquele que serve a Deus. O que serve a Deus terá também provas, mas terá a confirmação pela palavra da sua vitória, e o ímpio estará sozinho com sua força, com sua luta, lutando a sua luta, e se cair, não terá ninguém que o levante, não terá ninguém que trabalhe e guerreie sua luta. Então, aquele que cai no Senhor, 7 vezes que caia, 7 vezes o Senhor vai erguer, vai edificar, vai levantar. Mas o ímpio, na sua queda, não queremos ver o final do ímpio, pois para o salmista falava: Senhor, eu sou justo, e o ímpio consegue
tudo e muito mais do que eu. Não consigo saber o porquê disso tudo. Eu, como justo, não prospero, e o ímpio, na sua injustiça, prospera e progride. Mas quando o Senhor fez de ver o final do ímpio, amada irmandade, amado irmão, o salmista não quis mais saber. É melhor ficar no pouco com Deus, porque o pouco com Deus já é toda riqueza, riqueza em família, riqueza de amigos verdadeiros, riqueza de filhos, riqueza de servos que fazem não pela servidão, mas colaboradores que hoje fazem pela edificação do reino, da sua empresa e da sua família e do seu reinado, pois tenham algo em comum: servir a Deus, uma empresa que trabalha pelo bem, para servir e não para que os outros venham servi-lo. Então, isso é servir vidas. Então, pessoal, focado agora na Escritura de Marcos capítulo 11, no finalzinho do versículo 28 em seguida, 27, perdoe. E tornaram a Jerusalém o Senhor e seus discípulos, e andando pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram deles, aqueles que eram santos do povo, santo dentro da lei, dentro dos estatutos dos antigos, os escribas que redigiam, escreviam a lei, copiavam, e os anciãos de idade se aproximaram do Senhor. Então aqueles que deveriam reverenciar na terra o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Homem, como o Senhor falava sobre ele, ao contrário, tentavam achar nele alguma culpa para o conduzirem à sentença de morte. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Pois o Senhor curava, cegos abriam os olhos, os mudos falavam, os surdos escutavam, os lunáticos eram restabelecidos para a sua família, as pessoas que não andavam passavam a andar, como os coxos, os leprosos eram curados, os mortos eram ressuscitados e entregues às suas famílias. Tanta obra que falavam e conspiravam: se ele continuar dessa forma, o povo nunca mais nos seguirá, nunca mais nos dará nada, nem dízimo, nem prestígio, nem honra. Então seremos entregues à sarjeta e esse templo será destruído. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes também: eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas, com que autoridade curo, com que autoridade salvo, com que autoridade edifico vidas, com tal autoridade ensino, com tal autoridade falo do reino, com tal autoridade edifico vidas. Aleluia. Perguntou o Senhor às autoridades, aos escribas, aos sacerdotes, aos anciãos, aos principais, aos príncipes: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E também se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta entre o povo.
Deus